Boa noite, igreja. Feliz semana a todos. Mais uma vez, adoramos o Senhor através do louvor, através da oração também, ao clamarmos a Ele sabedoria também no estudo da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. O estudo dessa noite está baseado nesse texto. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 11. É uma história muito conhecida também entre nós, mas existem tantos detalhes na Bíblia que sempre, quando lermos ela, nós iremos descobrir algo novo, porque se renova cada dia as verdades do Senhor em nosso coração. Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11. Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive. Eu estava pregando numa igreja, numa quarta-feira, e então após sair da igreja, me encontrei com alguns amigos e começamos a conversar. E foi tão bom a boa conversa que esquecemos do tempo. De repente, percebemos que já haviam passado muitas horas. E então cada um foi para sua casa. Indo em direção à minha casa, passei no viaduto, e ao passar do viaduto, a minha esposa perguntou para mim: amor, você viu o que eu vi? Eu falei: eu vi, mas eu acho que não é o que você está pensando. E ela disse: tem certeza? Eu falei: não sei, amor, agora estou em dúvida. Amor, é melhor você voltar, porque eu acho que é isso mesmo. Retornei com o carro, depois que eu passei do viaduto, retornei para o viaduto. E quando eu olhei para a minha esquerda, eu olhei um jovem tentando suicídio. Ficamos desesperados, não podia estacionar o carro no viaduto, então desci mais uns 50 metros, ao ultrapassar o viaduto, estacionei o carro numa lateral e fui correndo até o viaduto para poder ali atender aquele jovem que estava tentando cometer uma atrocidade. Cheguei até ele e disse: jovem, não faça isso, por favor, não faça isso. Quem é você? Qual é o seu nome? Então comecei a perguntar, conversar com ele. Algumas pessoas também presenciaram e estavam perto de mim, mas deixaram eu falar. E comecei então a conversar com ele. Ele começou a desabafar, dizendo que ele não tinha mais valor, ninguém mais se importava com ele, de que ele não era um nada, não tinha sua própria identidade, havia esquecido sua identidade como um ser humano, e já não tinha mais solução para ele poder viver, não tinha mais perspectiva dele viver. Então perguntei para ele se ele tinha uma filha, um filho, uma esposa, uma namorada, mãe, pai. E ele disse que tinha tudo aquilo que eu havia perguntado, e eu falei: essas pessoas se importam com você. É certo que se você se entregar ao teu desespero e tirar a própria vida, irão sentir a sua falta. Não faça isso, não cometa essa falha. Então ele começou a pensar, mas não largava da corda que estava sobre o seu pescoço, amarrado num poste do viaduto. E eu perguntei para ele: por que você continua com essa corda? Depois que você pensou, parou, não faça isso. E no decorrer da conversa, ele então decidiu tirar a corda do pescoço, se afastar um pouco da mureta do viaduto. E por um milagre, então, ele decidiu não cometer mais o suicídio. Chegou a polícia para poder atendê-lo. E antes que a polícia colocasse ele no carro para levar para um hospital, eu conversei com ele na janela do carro da polícia. Eu disse: pense bem numa coisa. Somente Deus dará sentido à sua vida. Somente Deus. Somente Deus. Não permita ser sabotado pelo inimigo. Não permita. Busque a Deus. E Deus fará com que tenha sentido a sua vida. E depois disso, a polícia levou ele e não tivemos mais contato. Sabe, amigos, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4 vai nos ensinar como Jesus venceu a tentação. Como Jesus superou os enganos de Satanás. Quais foram as palavras, quais foram as ações, o método de Jesus vencer o inimigo? Nós vamos encontrar aqui respostas na palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, o verso 1 e também até o verso 11. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez em sua santa casa para estudar a sua palavra, entender a sua voz, seu ensinamento,
receber conselhos do Senhor, instruções também. Além do mais, conhecimento para também compartilharmos com pessoas que estão entregando a sua vida ao inimigo, pelo desespero, pela falta de compreensão da sua palavra, por deixar de entender que o Senhor ama a todos. Por favor, precisamos ter esse conhecimento para dividir com essas pessoas que estão sofrendo neste momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sempre abrirmos a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então a palavra do Senhor a partir do verso 1, capítulo 4 de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Nós encontramos aqui uma intimidade de Jesus com o Espírito Santo. Se você voltar algumas páginas, no capítulo 1, o verso 18, você percebe que o Espírito Santo sempre esteve com Jesus. Até quando ele estava no ventre de Maria, o Espírito Santo estava atuando. Por exemplo, se você ler ali o verso 18 do capítulo 1, bem no final, diz que Maria então estava grávida pelo Espírito Santo. O verso 20, também no final, diz que ela estava grávida e o que ia ser gerado era do Espírito Santo. Se você virar a página, no capítulo 3, o próprio João Batista fala que Jesus viria para batizar em nome do Espírito Santo. No final, do verso 16 do capítulo 3, fala que Jesus, quando foi batizado, ele olhou e viu o Espírito Santo. E temos um detalhe especial no capítulo 3, verso 16. E ele então, ao ver o Espírito Santo estava se aproximando dele. Percebe a intimidade de Jesus com o Espírito Santo? Percebe que Jesus, ele ouvia a voz de Deus através do Espírito Santo e seguia os caminhos que Deus tanto desejava que ele seguisse através do Espírito Santo? Então a Bíblia fala agora que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto com um propósito. O propósito não era que Jesus fosse tentado, o propósito era que o Espírito Santo, através do Pai, levaria Jesus ao deserto com o objetivo de provar Jesus, de testar Jesus, de fortalecer Jesus para a grande missão que ele iria executar após ali esse teste de 40 dias, após esse preparo de 40 dias. E o verso 2 vai falar que Jesus então jejuou 40 dias e 40 noites ao ser levado pelo Espírito Santo ao deserto. Sabe, é importante entender que o deserto é um lugar onde Deus ele educa os seus filhos. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, o objetivo do Espírito Santo era fazer com que Jesus se preparasse no deserto. Sabe que diversas vezes Deus já levou você para o deserto e você contestou o motivo de Deus ter permitido que você fosse até o deserto, mas Jesus não reclamou. Jesus aceitou o Espírito Santo ter levado ele ao deserto, porque no deserto o Pai iria ensinar. Ensinar lições de dependência, lições de que Deus está acima de qualquer desejo, de qualquer necessidade. Sabe que são os desertos da vida que aprendemos a valorizar os princípios bíblicos. Quantas vezes você já passou pelo deserto? Quantas vezes já passou por situações adversas, questionou o motivo de ter passado por aquilo, mas no final você percebeu que Deus estava querendo lhe ensinar lições e preparar você para um futuro. É interessante analisarmos desse ponto de vista. Bom, então Jesus foi levado pelo Espírito Santo, com o objetivo de Jesus se preparar para a grande missão, ficou 40 dias ali, mas no verso 3 acontece algo. Enquanto Jesus estava se preparando para a grande missão, e ali durante 40 dias estava orando, estava ali clamando a Deus, estava também meditando nas palavras do Senhor, o tentador, conforme o verso 3 descreve, se aproximou. É interessante também fazermos uma analogia que essa aproximação que esse anjo das trevas fez, foi a mesma aproximação que ele teve com Adão e Eva, principalmente com Eva. Lembra que quando Eva estava no jardim do Éden, usufruindo das belezas do jardim do Éden, aproximou-se então ali a serpente? Não se aproximou de forma assustadora, mas de forma muito suave, suas palavras eram, a sua aparência muito bela, e foi dessa maneira que
Satanás se aproximou de Jesus como um anjo de luz para então persuadir e enganar Jesus. E esse anjo, então, ao se aproximar de Jesus, coloca um parênteses aqui. Sabe que é desta maneira que o inimigo também se aproxima de você? Ele não vai se aproximar de você com atitudes grotescas, com aparência, sabe, duvidosa. Ele vai aparecer até você, ele vai através de situações, circunstâncias, de forma muito bela, de forma muito agradável. Então cuidado, tá? Para que você não seja tentado e enganado pelo diabo. Ele se aproximou de Jesus de uma forma muito bela e disse a Jesus: se és filho de Deus. É interessante entendermos que no capítulo 3 vai falar que o próprio Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele então ouviu a voz do Pai dizendo: este é meu filho, a quem tem tanta alegria. Jesus estava certo de que ele era o filho de Deus. Agora Satanás aqui, se apresentando como anjo de luz, faz uma pergunta de questionamento, né? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se você estudar um pouquinho a parte cultural, né? A parte geográfica da região onde Jesus ali realizou o seu ministério, no deserto, não era apenas de areia, mas se você pegar algumas fotos, vai perceber que era repleto de areia e também pedras. E as pedras tinham o formato dos pães que eram ali produzidos naquela época. Satanás então disse: transforme essas pedras que são parecidas com pães, transforme em pães. É interessante que esse argumento que Satanás fez com Jesus era um argumento bem podia convencer pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus ia transformar a água em vinho, Jesus ia fazer a multiplicação, tanto dos pães quanto dos peixes. Jesus ia fazer muitos outros milagres. Então, não haveria erro de Jesus, então, ali, fazer daquela pedra um pão. Mas a forma como ele deveria fazer, o método e o lugar, não era propício a fazer aquele milagre. Então, a Bíblia diz que Jesus respondeu a este anjo enganador: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, existe aqui várias respostas, várias explicações sobre essa resposta de Jesus. Mas é interessante entender que o que Jesus estava querendo dizer era: olha, nem só de pão viverá o homem, nem só das necessidades diárias, pessoais, que o homem vai viver. Pelo contrário, o homem vai viver através da palavra, da confirmação que Deus vai dar. Se eu estiver passando por uma necessidade, eu não vou me desesperar, eu vou esperar no Senhor a resposta. Lógico, fazendo a minha parte, mas vou esperar exclusivamente no Senhor. O que Jesus estava dizendo é: primeiro eu vou buscar a Deus, e as outras coisas serão acrescentadas em minha vida. Satanás, na verdade, estava querendo enganar a Jesus, não apenas no aspecto físico, não só aproveitando da fragilidade física que ele estava tendo ali, mas o objetivo de Satanás era enganar Jesus justamente nas necessidades pessoais que temos. E sabe que existem 3 necessidades pessoais, 3. E eu quero aqui primeiramente falar da primeira, porque foi a primeira que Satanás tentou aqui persuadir e enganar Jesus. Bom, quando Satanás disse a Jesus que ele deveria transformar aquelas pedras em pães, o que Satanás queria enganar Jesus era fazer com que Jesus se tornasse independente. Uma vez que Jesus se tornasse independente, ele negaria a Deus. Porque a independência faz com que você faça as coisas conforme você acha que é certo. E sabe que esse é um engano sutil de Satanás. Fazer com que você se torne tão independente a ponto de não necessitar acordar pela manhã, ler a Bíblia, acordar pela manhã e então se ajoelhar e clamar a Deus por segurança, por proteção. Satanás foi astuto quando ele então disse a Jesus: transforme essas pedras em pães, você é o Filho de Deus, tem poder para isso. Mas todos os milagres que Jesus operou foram milagres referentes à vontade do Pai. A independência de Deus é um dos primeiros enganos que Satanás realiza na vida de um cristão. Porque uma vez que você acorda e não busca Deus em primeiro lugar, você está se tornando independente.
Uma vez que você cai na real e diz, olha, não é tão necessário assim ir à igreja ou assistir um culto na igreja, você está se tornando independente. Deus está aqui através desta experiência que Jesus teve no deserto, nos ensinando uma lição. Precisamos estar atentos para não seguir os enganos de Satanás, porque uma vez que eu me torno independente, aqui entra a primeira necessidade pessoal. E sabe qual que é a primeira necessidade pessoal do homem? É saber a sua identidade. Porque a independência de Deus causa um grande ponto de interrogação. Quem sou eu? Essa é a primeira necessidade do homem. Na verdade, começa na adolescência, vai até a juventude, depois na fase adulta e chega até, dependendo se o indivíduo não for maduro, chega até a fase de idoso. Uma vez que Satanás chegou a Jesus e disse, ei, transforma essa pedra em pães porque você tem poder para isso. Satanás estava dizendo, seja independente de Deus. Você por si mesmo pode fazer o que você quiser. Esse era um ponto de interrogação que Satanás estava querendo colocar na mente de Jesus. Quem é você? E Jesus poderia ter perguntado, quem sou eu? Mas Jesus soube responder. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Sendo assim, não sou independente. Pelo contrário, sou completamente dependente dele. Amém? Que lição que Jesus nos ensinou. Que lição que ele ensina para mim e para você. Quando alguém pergunta para você quem você é, você sabe responder na ponta da língua, como Jesus soube responder? Se Satanás tentar você saberá responder a ele. Está escrito que eu sou o Filho de Deus, que Jesus me ama. Muitas vezes nos falta essa identidade. E se você foi criado por ele, se você foi criado por Deus, é certo que você é filho dele. Vamos para a segunda tentação. Diz assim então o verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É interessante essa pergunta. Satanás, na verdade, essa afirmação, sabe por quê? Porque primeiramente, Satanás disse que Jesus deveria ser independente, porque ele teria poder por si próprio, deveria ter iniciativa, deveria ter força de vontade para fazer com que aquelas pedras se transformassem em pães. Agora, Satanás vai ao extremo. Primeiro pede que Jesus seja completamente liberal. Agora ele vai ao extremo dizendo, ei, se jogue, porque os anjos vão te proteger, porque Deus vai ordenar que os anjos lhe protejam. Satanás queria enganar Jesus nesse segundo aspecto. Superdependência. E sabe o que é superdependência? Superdependência é se expor ao perigo, desnecessariamente. E muitos têm feito isso no período de pandemia. Deus vai me proteger, não preciso usar máscara. Deus vai me proteger, não preciso higienizar minha mão. Deus vai me proteger, eu posso estar no meio das pessoas, aglomerado. É isso que as pessoas pensam, e isso é o extremo. Enquanto Satanás estava tentando persuadir Jesus, enganar Jesus para dizer, ei, quem você é? Seja independente. Agora ele vai ao extremo dizendo, ei, você é o Filho de Deus. E se você mesmo é o Filho de Deus, se jogue daqui, porque ele vai te proteger. Superdependência, vai, se jogue, se expõe ao perigo, que de alguma forma Deus vai se mexer do trono. E esses também são os enganos que ele faz com você, e também comigo. Lembra das 3 necessidades pessoais? Primeiro ele disse, quem você é? Jesus soube responder, eu sou o Filho de Deus. Segundo, ele diz assim, qual o teu valor? Se jogue, se jogue. Ele vai de alguma forma lhe proteger. Na verdade estava questionando, qual é o teu valor? Porque eu sei qual é o resultado da tua missão aqui. Eu sei, eu imagino o que você queira fazer. Eu imagino. Mas Jesus também soube responder. E ele respondeu, está escrito na palavra do Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus
para Satanás? Sabe qual é o meu valor? O meu valor é muito, muito especial. Porque o Pai me enviou até aqui. E se Ele me enviou até esta terra porque Ele confia em mim. Porque Ele acredita em mim. Eu tenho muito valor. Muito valor. Quem eu sou? Saiba responder essa pergunta. Qual o seu valor? Seu valor foi o corpo de Cristo na cruz. Seu valor foi o Pai ter pensado em enviar o Filho para morrer no seu lugar. Você tem muito valor. Muito valor. E esses são os enganos que o inimigo tem feito e em alguns momentos tem resultados. Em alguns momentos. A Bíblia continua na terceira tentação. Diz assim: levou. Vamos parar aqui. Vamos tentar imaginar uma coisa. O verso 1 fala que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. No verso 5, fala que o diabo levou Jesus à cidade santa, a linda cidade, e levou até o pináculo, até acima do templo, para ele então admirar aquela beleza do templo, a altura, a grandiosidade, a beleza. Depois ele levou agora Jesus a um monte muito alto para mostrar as glórias, as belezas. Sabe, é importante analisarmos uma coisa aqui. O inimigo sempre vai levar você a lugares belos, prazerosos, bonitos, que chamam a tua atenção. E muitas vezes o Espírito Santo vai levar você para um lugar não tão belo assim, que existe escassez de dinheiro, muitas vezes escassez de prazeres, mas é justamente para lhe ensinar lições, enquanto o inimigo sempre vai levar você para lugares que lhe chamam a atenção, que brilham seus olhos. E ele fez justamente isso com Jesus. Foi tão astuto que levou Jesus para o templo, porque era muito belo. Depois leva Jesus agora para um monte muito alto, para ele então ver a beleza que o homem poderia construir, desenvolver, produzir. E você deve estar atento a isso. Nem sempre o inimigo vai te levar para lugares ruins. Aparentemente vai te levar para lugares bons. Mas é tudo aparência. Tudo aparência. Ambos vão ser levados. Muitas vezes podemos ser levados pelo Espírito Santo para determinados lugares. Muitas vezes o próprio diabo vai tentar nos levar a lugares não tão apropriados assim. E precisamos estar atentos. Muito atentos. Nós vamos para a terceira tentação então. Levou então o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus, mais uma vez, usando a palavra do Senhor que estava em sua mente, ele estudava frequentemente e deve ser a nossa atitude como um cristão, estudarmos, estarmos preparados para termos respostas baseadas na Bíblia. Ele respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sabe o que Satanás queria fazer com Jesus? Um outro engano. Fazer com que Jesus trocasse a lealdade dele no lugar de poder, posses e prazeres. Primeiro ele vai ao extremo dizendo que Jesus precisava ser liberal. E questionou Jesus dizendo: quem você é? Depois, ele leva Jesus também a um outro extremo dizendo: olha, você pode se arriscar, porque o próprio Deus vai te proteger. E questionou dizendo: qual é o teu valor? Agora ele tenta trocar a lealdade de Jesus para com Deus, para que ele agora seja leal ao adversário, ao inimigo, ao aparente anjo de luz. E faz um questionamento a Jesus: qual é o teu lugar? Eu sei quem você é, você disse. Eu sei qual é o teu valor, você também confirmou. Mas qual é o teu lugar? Se você está aqui num lugar terrível, poderia estar lá no céu.
Qual é o teu lugar? Questionamentos, argumentações. Mas Jesus soube responder através da Bíblia. O meu lugar é estar do lado do Pai. E só Ele devemos adorar. O meu lugar é o reino de Deus. E qual é o seu lugar? O seu lugar é num bar? O seu lugar é numa boate? Qual é o seu lugar? O seu lugar é estar na roda de pecadores e escarnecedores? O seu lugar é o reino dos céus, mas também o seu lugar é na igreja. É aqui que você vai desempenhar o seu papel como cristão. É aqui que você vai desempenhar o seu papel como filho de Deus, que tem muito valor. É interessante percebermos que o inimigo é tão sujo que usará as necessidades pessoais da vida para nos afastarmos, para afastar os filhos de Deus do que é certo, do que é verdade. A tentação, ou a experiência da tentação. A cada dia eu preciso estar preparado, através do estudo das Escrituras, para que eu possa responder e agir conforme Deus deseja. Porque uma vez que eu não conheço as verdades da Bíblia, é certo que eu não saberei responder como Jesus respondeu. É certo que eu terei dúvida quando o inimigo perguntar e questionar quem eu sou, qual é o meu valor e qual é o meu lugar aqui nesta terra. O seu lugar aqui nesta terra também é você ser um discípulo de Jesus, propagar essas verdades pelo qual a Bíblia tanto ensina. O seu lugar aqui na terra é levar pessoas aos céus. Esse é o teu lugar. O teu lugar não é comodismo, estar em casa assistindo ali um Netflix, um filme da Netflix. O teu lugar não é esse. O teu lugar não é você viciar em jogos ou ser viciado em redes sociais. O teu lugar é muito mais do que você imagina. E você precisa, através das Escrituras, ter as respostas ou pesquisar, examinar para que você então encontre as respostas. Jesus mostrou para Satanás quem ele era. Mostrou o valor que ele tinha. Mostrou que a independência ou a superdependência era um erro. E trocar a lealdade também é um erro. Mas o que nós infelizmente estamos presenciando é o contrário. As pessoas estão sendo enganadas por Satanás facilmente. E sabe que Efésios capítulo 4, verso 27 nos diz? Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 4 e o verso 27 diz assim: nem deis lugar ao diabo. E o que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, não dê brechas ao diabo. E para você não dar oportunidades ao diabo, você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Você precisa ter respostas. E as respostas não vêm da tua intelectualidade, não vêm do teu cognitivo. Não, de forma alguma. As respostas certas, corretas e salvíficas provêm do próprio Espírito Santo que está na Bíblia. As respostas estão na Bíblia e você precisa ter essas respostas. Sabe por que muitos jovens tiram a própria vida? Porque eles não têm essas respostas. Não sabem quem eles são, perderam a identidade deles. Eles não sabem o valor que eles têm, muito menos o lugar que eles devem estar. Por isso, eles precisam encontrar na Sagrada Escritura as respostas. O nosso Senhor Jesus, através da vitória que Ele teve aqui no deserto, está nos ensinando qual deve ser o caminho que precisamos trilhar. E o caminho que precisamos trilhar é esse. Ter em mente a defesa. Mas quando nós não estudamos a Bíblia, quando não temos as respostas, existe uma sabotagem por trás disso. O inimigo venceu você. Pode ser que eu esteja falando aqui para pessoas que caíram nesses erros que o inimigo tentou enganar Jesus. Meu irmão, por favor, quando acordar de manhã, busque a Deus. Pegue a sua Bíblia. Pegue um caderno, uma folha e faça a sua pesquisa. Peça primeiramente ao Espírito Santo o discernimento da palavra e faça as anotações. Examine a palavra, estude, verifique, analise. E o Espírito Santo vai dar respostas para você. Vai te dar certezas em meio a tantas incertezas. O inimigo não venceu Jesus. Num ambiente propício e fácil para enganar.
Nós estamos nesse ambiente. Um ambiente semelhante ao de Jesus. E sabe o que é inacreditável? É que os nossos pais foram enganados num ambiente totalmente contrário. Totalmente diferente. E Jesus teve que então vencer num ambiente totalmente oposto para mostrar que é possível vencer o inimigo quando estamos do lado de Deus. Porque não pense que quando Jesus foi para o deserto, ele foi sozinho, o Espírito Santo estava ali com ele. Não pense que no deserto que você for trilhar nesta vida, o Espírito Santo vai te abandonar se você busca ele diariamente. É certo que não. Sabe, existem pessoas desesperadas pelo Covid. Lógico, nós precisamos sim ter ali prevenções, cuidar muito. Mas pense comigo uma coisa, milhares de pessoas morreram. Concorda comigo? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas morreram. E aí entra um desespero, as pessoas acabam meio que esquecendo da Bíblia, tentando se preocupar com coisas materiais, em meio a tanto sofrimento. Mas eu digo para você, o número de ressuscitados, quando Jesus vier, será muito maior do número de pessoas que morreram pela Covid. Amém? Você tem fé nisso? A pandemia não vai tirar a promessa de salvação que Deus deu a você. Se você se firmar e souber das respostas da Bíblia e praticar essas respostas. Praticar compartilhando com as pessoas que estão ao teu redor. Você precisa disso. Você precisa buscar a Deus. Porque o inimigo pode tirar a sua vida. A sua vida. Mas se você está alicerçado na palavra, não vai conseguir tirar a tua vida eterna. Amém? Sabe, eu estava esta semana conversando com um jovem. E ele disse, pastor, eu tentei várias vezes tirar a minha própria vida, porque minha vida já não tinha mais sentido. Eu já havia experimentado tantas coisas, mas tantas coisas, que nada mais fazia sentido, nada mais me alegrava, nada mais trazia satisfação. Pastor, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a ler os detalhes de como Jesus ele nos prometeu a salvação, nos prometeu ali a liberdade completa e integral, pastor, eu senti o desejo de me entregar a Ele, totalmente, pastor. Pastor, eu nem sabia quem eu era. Eu nem sabia que eu tinha valor porque meus pais me abandonaram quando eu era criança. Pastor, eu nem sabia qual era o meu lugar, porque para mim, o meu lugar era bar, balada, festas, casa de amigos. Mas quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor, eu descobri que eu sou filho do Rei, que eu tenho valor porque Cristo Jesus desceu das alturas e morreu na cruz por mim. E que o meu lugar, pastor, agora não é mais ao lado dos meus amigos que me levam para mau caminho. Pelo contrário, o meu lugar agora é estar aqui, pastor, dando estudo bíblico, comportando. Pastor, esse é meu caminho. Por que os jovens e até adultos precisam passar por tudo que eu já passei para poder entender isso? Por quê? Por quê? Eu disse para ele, porque se fazem de surdos e cegos. Porque a palavra está aqui, ó, na cara deles. O Espírito Santo todos os dias faz um apelo. Então as pessoas estão querendo ser surdas e cegas, espiritualmente. O apelo que eu faço a você é: pare de ignorar o chamado de Deus para a sua vida. Pare de dizer que você é um qualquer. Alguns até alegam ser filhos do macaco, né? Eu vim do macaco. Não, você veio das mãos do Mestre. E desde o ventre da sua mãe, Ele já conhecia tudo o que você ia fazer. Você tem valor. E o seu lugar é o mesmo lugar que Ele está. É a eternidade.
Mas enquanto não vem o seu lugar, é o mesmo lugar onde os discípulos estavam, em casa, em porta, pregando as verdades tão esclarecedoras da Sagrada Escritura. Esse é o seu lugar. Que Jesus a cada dia nos convença a seguir esse caminho, essas ações que Ele teve, para então sermos vitoriosos. Amém? Não ignore a voz do Espírito Santo. Ele está chamando a você. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós aprendemos aqui através do estudo da Sua palavra que o inimigo é sujo. Sempre vai querer questionar a nossa identidade como cristãos. Sempre vai aos extremos. E muitas vezes ele dirá: você pode fazer o que você quiser, mas isso não é verdade. Sem ti não somos nada, Senhor. Ele também dirá: agora que você é filho dele, faça qualquer coisa que ele vai lhe proteger. Isso também não é verdade. Senhor, que o equilíbrio, o domínio próprio esteja sempre em nossa vida, em nossas ações, palavras e pensamentos. Senhor, por favor, permita que a nossa audição espiritual esteja saudável para ouvirmos o Espírito Santo. E ao ouvirmos o Espírito Santo, poderemos dar respostas concretas, sábias e redentivas para aqueles que ainda não conhecem as suas verdades. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse discernimento e por vencer em nosso lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.